Vamos dar sequência a essa nossa aula de tratores e motores agrícolas, aqui e agora que nós estamos falando sobre a manutenção do trator agrícola. E essa vai ser a nossa última parte desse módulo que nós estamos falando sobre manutenção do trator agrícola. E nessas nossas últimas aulas nós já tratamos sobre a manutenção do sistema de alimentação de ar, sobre a alimentação do sistema de combustível, sobre o arrefecimento do motor, sobre a lubrificação do motor do trator agrícola. E para finalizar, nós vamos falar de alguns pontos gerais que necessitam a manutenção. Nós não vamos fazer um detalhamento geral, e esse detalhamento mais aprofundado vocês vão poder observar naquele conteúdo, naquele material que eu comentei com vocês, que é o material do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que fala sobre a manutenção do trator agrícola, e lá naquele material vocês vão encontrar todas as informações necessárias relacionadas à manutenção do trator. Mas aqui a ideia então é finalizar com alguns pontos principais gerais e nós vamos começar falando sobre a manutenção do sistema de transmissão. E basicamente essa manutenção ela vai se dar através da conferência do nível de óleo, e esse nível do óleo da transmissão é verificado através de uma vareta de conferência, e essa vareta de conferência ela tem uma posição que indica o máximo nível de óleo e também o mínimo nível de óleo permitido para o correto funcionamento da transmissão. E esse óleo dessa transmissão com um nível de frequência que vai ser indicado também lá no manual do operador, esse óleo dessa transmissão vai ter que ser trocado. Mas qual a frequência? Bom, essa frequência vai estar indicada no manual do operador. Em alguns tratores mais antigos, nós vamos observar que o óleo de transmissão ele vai ser também aplicado, ele vai ter uma ligação com o óleo que é utilizado para o sistema de transmissão hidráulico aplicado, né, no levante hidráulico do trator. Então, nesses tratores mais antigos, o sistema de transmissão, né, compartilha o mesmo reservatório de óleo. O sistema de transmissão, o sistema de levante hidráulico, o sistema do diferencial pode compartilhar o mesmo reservatório de óleo hidráulico. Mas, em alguns modelos mais novos, né, mais atuais, nós vamos observar que esses circuitos, né, são separados. Apesar de utilizar a mesma especificação de óleo hidráulico para lubrificação, eles possuem sistemas independentes, né, sistemas de circuitos hidráulicos independentes. Mas como que vocês vão fazer essa observação? Essa observação vai ser através de uma verificação geral sobre o trator que vocês estão trabalhando, e também, em caso de dúvidas, vocês vão poder também consultar de uma forma mais aprofundada no manual do operador, no manual daquela máquina em específico. E lá vocês vão identificar se os, o óleo, né, ele compartilha um reservatório para o sistema de transmissão, para o sistema hidráulico, para o diferencial, para os redutores finais. Ou então, se vocês têm compartilhamentos e circuitos de lubrificação independentes. Em caso, né, de ter circuitos independentes, como aqui nesse exemplo, nós vamos poder observar a conferência, né, do nível de óleo, o nível do óleo, né, de lubrificação para os redutores finais através de um bujão de nível, como que aqui nós temos nessa ilustração. Vamos também, além de falar da manutenção dessa lubrificação necessária para o sistema de transmissão, vamos falar também da manutenção do sistema hidráulico do trator. E como eu comentei com vocês, nos tratores mais antigos, era comum se ter um compartilhamento do mesmo reservatório de óleo hidráulico
do sistema de transmissão, esse óleo hidráulico sendo compartilhado também para o sistema de levante hidráulico. Mas nos tratores mais modernos, nós vamos ter um sistema dedicado para um sistema de um circuito hidráulico dedicado para o levante hidráulico dos 3 pontos e também para auxiliar, né, para disponibilizar óleo para o sistema de controle remoto. E é possível que nesses casos também, apesar do compartilhamento do mesmo reservatório de óleo hidráulico, né, tenhamos também circuitos, né, circuitos separados, ou seja, né, uma bomba de óleo, né, uma bomba de óleo para o levante hidráulico e uma bomba de óleo para acionamento do controle remoto. Mas em alguns casos é possível se também ter quando se exige, né, uma maior vazão, é possível se ter o conjugamento, né, do trabalho, né, dessas bombas, né, principalmente quando se faz necessidade de, de uma aplicação em controle remoto com um maior nível de vazão. Vamos também falar que nesses sistemas hidráulicos, né, a especificação, né, do óleo hidráulico é a mesma, né, normalmente é a mesma, né, para o sistema de transmissão, também para o sistema de levante hidráulico, o óleo especificado para os redutores. Na verdade, a maioria ali a maioria, né, das aplicações utilizam a mesma especificação de óleo. E nesse caso nós vamos aplicar principalmente aquele óleo multifuncional. E quando se vai fazer essa manutenção do sistema hidráulico, da mesma forma, né, que nós indicamos de uma forma geral, é necessário ou será necessário fazer uma identificação da localização dos componentes, uma identificação e uma verificação geral, por exemplo, sobre a posição, né, do reservatório de óleo hidráulico, a posição dos filtros, né, de sucção e filtro de pressão, uma verificação, né, uma observação geral sobre a bomba, né, de óleo hidráulico, também uma observação sobre o funcionamento das alavancas, né, do controle hidráulico, tanto do controle remoto como também do sistema de levante dos 3 pontos. Também será necessário observação aí dos pistões do motor hidráulico, né, no caso dos equipamentos, também dos equipamentos que serão acionados pelos controles remotos e uma observação geral aí sobre as tubulações que são conectadas às válvulas, né, de controle remoto. Aqui nós temos uma visão geral, né, sobre o circuito hidráulico. Essa imagem que eu já tinha trazido para vocês no módulo anterior, no módulo onde nós falamos sobre a visão geral do trator, e nesse módulo nós já comentamos, né, sobre os componentes gerais do sistema hidráulico, como por exemplo o reservatório de óleo, a necessidade de um filtro para reter as partículas, né, que estão em suspensão no óleo, também a necessidade da bomba hidráulica que faz a sucção desse óleo hidráulico e traz a pressão até através do fluxo, né, através aqui dos comandos hidráulicos, e aonde nós temos então, a partir, né, desse sistema, o direcionamento do óleo para fazer o acionamento dos atuadores. E lembrando que esses atuadores podem ser cilindros hidráulicos, como no caso do levante hidráulico, ou então de motores hidráulicos. E lembrando que também é necessário se ter um filtro no retorno desse óleo para o reservatório. E a manutenção mais básica, né, desse óleo que é utilizado no sistema hidráulico é através da conferência de nível, e essa conferência de nível pode ser feita através de uma vareta de conferência de nível, onde nós vamos ter as indicações de nível mínimo de óleo, nível máximo de óleo e o nível normal, que é essa posição entre as linhas, né, de mínimo e de máximo. E
Na maioria das vezes nós vamos ter esse estilo, né, de conferência através de vareta, mas também é possível que em alguns casos nós vamos encontrar essa verificação do nível, né, nível de óleo do sistema hidráulico sendo realizada através de um bujão de nível. Então são essas duas formas que são verificados, né, o nível de óleo do sistema hidráulico. E é claro que cada uma dessas formas, né, vai depender do estilo de máquina, né, e também do fabricante. O, em relação à manutenção dos filtros, né, de óleo hidráulico, né, quando se faz a troca desse óleo, desse óleo do sistema hidráulico, também se faz a troca do filtro, no caso, né, quando é aplicado filtros descartáveis, né, que é o que acontece principalmente nesses tratores os tratores atuais, né, que aplicam nesses estilos de filtros descartáveis, e no caso, né, de tratores mais antigos, em que se tem filtros, né, que possibilitam se fazer limpeza, né, se vai fazer então a limpeza aí, utilizando, por exemplo, um óleo diesel para fazer essa limpeza, né, do filtro de malha. E essas identificações, essas peculiaridades, essas diferenças, né, podem ser então conferidas aí através, né, do manual do fabricante. Uma outra característica que sempre deve ser observada quando nós estamos falando do fluido hidráulico, né, que vai ser aplicado, é que quando nós utilizamos, né, o controle remoto, nós temos que ter uma observação que o, o óleo hidráulico aplicado, né, nos motores, né, dos equipamentos, devem ter a mesma especificação do óleo hidráulico que é utilizado na máquina. O óleo hidráulico, que nesse caso vai ser aquele óleo multifuncional, que também, como nós vimos já nesse nosso módulo, né, depende principalmente da especificação, né, do fabricante. Pode ser o óleo, por exemplo, multi-G, se for um equipamento na New Holland, pode ser o óleo estilo Highguard, se for um equipamento da John Deere, mas a especificação base da SAI é a especificação 10W30. É um óleo multiviscoso, 10W30 é a especificação SAI geral. Ou então a especificação da API GL4, né, que é um óleo para sistemas de transmissão com qualidade nível 4. Ainda falando sobre as manutenções gerais, né, que devem ser dedicadas a esse sistema hidráulico, é algo, né, algumas coisas, né, que devem ser sempre observadas é que essa 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 vedação, né, através dessa tampa plástica, ela deve ser sempre aplicada, né, na saída das válvulas VCR, né, até para manter essa entrada, né, isenta, né, de poeira, né. Então isso deve ser sempre aplicado. E uma outra observação é que quando o implemento estiver aí muito tempo parado, o óleo que está armazenado no cilindro hidráulico, né, deve ser esgotado e deve ser reposto por um óleo novo com qualidade. Nós que antes, né, estávamos falando sobre a manutenção, né, e os cuidados que devem ser aplicados ao sistema hidráulico. Agora nós vamos falar de uma forma geral também aí sobre as manutenções sobre o eixo dianteiro. Lembrando que os eixos dianteiros, né, podem ser em tratores, né, pode ser aplicados aí em tratores, são aplicados, né, nos tratores 4x2, né, ou nos tratores aí 4x2 PDA. No caso, né, dos tratores 4x2, para manutenção, né, vai ser necessário uma identificação, né, dos componentes
principais, né, como por exemplo o eixo oscilante, a barra telescópica, a manga do eixo, a ponta do eixo, o cubo, o rodado, né, que é formado ali pela roda e pelo pneu, e também ali o pino do eixo e pinos graxeiros. Então, esses aqui são alguns componentes, né, que devem ser identificados, né, no eixo dianteiro, principal, no caso, né, de um trator 4x2. E basicamente, né, a manutenção principal nesses estilos, né, de tratores 4x2, ela vai acontecer principalmente devido ao desgaste, né, que ocorre no mancal, na ponta, o mancal que é posicionado nessa ponta de eixo. E para se fazer essa manutenção, né, vai ter que ser acessado essa região, né, através, né, da retirada aqui da tampa do cubo, a retirada dessa porca castelo, mas para se retirar essa porca castelo tem que se fazer a retirada aqui do pino trava. Então se faz esse acesso aqui, né, a essa região, pode se fazer, né, o aperto, né, dessa porca castelo, né, no caso, né, de de um afrouxamento em função, né, do uso, né, e aplicação, ou então mesmo pode também aplicar a troca, né, desse mancal de rolamentos. E da mesma forma, né, que nós falamos, né, para o eixo dianteiro do trator 4x2, né, no caso, né, dos tratores 4x2 TDA, também vai se aplicar um procedimento similar. E esse procedimento similar acontece através de uma identificação geral, né, dos componentes, e essa identificação geral dos componentes, no caso dos tratores 4x2 TDA, ela é através da observação do diferencial, né, da posição do diferencial, da articulação do redutor, da junta universal, do redutor dianteiro, do rodado, que é formado pela roda, pelo aro, né, o aro da roda, pelo pneu, na observação, né, da localização dos pinos graxeiros e na localização também dos pontos de lubrificação. Após, né, se fazer essas identificações, pode-se proceder, por exemplo, a algumas manutenções. E entre as manutenções que acontecem nesses tratores 4x2 TDA e que são aplicadas no eixo dianteiro, uma dessas manutenções é a verificação do nível de óleo no redutor dianteiro. Então, esse nível ele é conferido posicionando, né, o trator, posicionando a roda dianteira nessa posição onde o indicador de nível ele vai ficar nessa posição média. E com essa posição, né, pode-se fazer então a reposição ou a conferência, né, desse nível de óleo no redutor final. Então aqui nós vamos ter então uma redução final para esse eixo dianteiro aqui do rodado no eixo dianteiro. Uma outra manutenção que pode ser feita em relação ao eixo dianteiro, né, dos tratores 4x2 TDA é também a verificação do nível de óleo do diferencial dianteiro. E para isso é necessário se fazer a identificação da localização desse bujão de nível e a conferência do nível de óleo é realizada através, né, da remoção desse bujão. Então aqui nós vemos, né, que o óleo realmente, né, nesse caso em específico, ele está em nível, né, está com um nível adequado. Vamos agora também falar sobre a manutenção, como que acontece então a troca desse óleo de transmissão, né, nos redutores finais aqui no eixo dianteiro dos tratores 4x2 TDA. Para se realizar essa troca, o rodado do trator ele deve ser deslocado até que o ponto do bujão de esgotamento fique nessa posição inferior. Feito isso, é retirado
o bujão, essa remoção é realizada através de uma chave, né, para desrosquear esse bujão. Esse óleo ele deve ser coletado, não é uma quantidade muito grande, né, de óleo. Esse óleo é coletado com recipiente e depois do esgotamento, né, desse óleo usado, né, esse óleo ele vai ser destinado para ele deve ser destinado para uma reciclagem e para o abastecimento, né, em nível, nesse caso do redutor final, novamente o trator ele deve ser deslocado para uma posição aqui, onde nós vamos ter uma posição horizontal em relação ao eixo central. Uma posição horizontal em relação a esse eixo central, isso para, claro, facilitar esse abastecimento desse óleo. E esse abastecimento vai acontecer até nós observarmos, né, que o nível chegue até essa posição aqui média, né, do redutor final. No caso, né, do abastecimento do nível de óleo aqui no diferencial dianteiro, nós, para isso, vamos ter que identificar a localização do bujão de nível e também do bujão de esgotamento. E para se fazer o abastecimento e esgotamento, nós vamos retirar, né, ambos esses bujões, né? Então o esgotamento vai ser feito através desse bujão de dreno. O óleo, né, drenado, ele vai ter que ser coletado no recipiente e esse produto aqui ele vai ter que ser destinado, né, para um descarte, né, que possibilite a reciclagem desse óleo. Feito o esgotamento, vai ser rosqueado novamente esse bujão de dreno e feito isso, né, vai ser feito o abastecimento do óleo utilizando o óleo de transmissão aí com a especificação de acordo com o fabricante, mas lembrando que essa especificação de acordo com a SAE vai ser o óleo aí 10W30. E esse abastecimento é feito até ser observado, né, o escorrimento aqui no nível no nível. E para isso, né, para se fazer esses estilos, né, de manutenção, é claro que o trator ele deve estar sendo estacionado, né, numa posição aí plana, um lugar aí de fácil acesso para o operador fazer essas operações. Bom, nós falamos então sobre algumas manutenções, né, gerais, né, que se deve aplicar ao eixo dianteiro, e agora nós também vamos aproveitar para falar sobre manutenções que podem ser aplicadas aos sistemas de freios. E aqui nós vamos trazer um estilo de manutenção muito simples, que é a conferência do nível do fluido de freio. E caso, né, esse nível esteja mais abaixo, né, pode-se fazer o abastecimento do reservatório para que se alcance, né, um nível adequado, né, do fluido de freio. Ainda podemos falar também sobre manutenções gerais sobre o sistema de rodados do trator e utilizando, né, a mesma metodologia que nós estávamos falando antes quem for responsável por essa manutenção pode-se fazer uma verificação, né, sobre os componentes gerais, né, desse sistema. Nesse caso, nós estamos falando do rodado, e os rodados aí são compostos, né, por um aro, pelo pneu e pelo disco. Então, estes são os componentes aí gerais, né, do rodado. O rodado que tem funções básicas, né, como a sustentação, né, do trator em relação ao solo. Os rodados pneumáticos também têm uma função, né, do amortecimento, né, das sobrecargas, né, e dos choques, né, da operação. Esses rodados também provêm a tração em relação ao solo, né, eles disponibilizam essa potência que advém do motor e transformam, né, de uma tração em uma tração em relação ao solo, né, promovendo, né, o deslocamento e o trabalho com a máquina. E além disso, né, é a partir dos rodados, né, dianteiros que nós vamos realizar o controle direcional da máquina. E a manutenção mais básica, né, que pode ser aplicada ao, aos rodados é a verificação
e a adequação da calibragem da pressão nos pneus. E também uma outra forma de manutenção é o reaperto, né, dos parafusos de fixação. E além, né, dessas manutenções, né, nós vamos falar mais um pouco lá na frente, quando nós estivermos trabalhando sobre lastragem, nós também vamos falar sobre a adição, né, de peso junto a esses rodados dianteiro e traseiro. Mas isso vai ser assunto lá para as aulas que nós vamos ter adiante. Mas essas são as manutenções básicas do pneu. A calibragem, né? Porque essa calibragem, né, da pressão de inflação nos pneus influencia diretamente em características, né, de durabilidade desses pneus e também na aderência dos pneus em relação ao solo. E a quantidade, né, de pressão que vai ser utilizada nos pneus vai depender principalmente da marca do pneu, do tipo de pneu, da dimensão e especificações desse pneu, do terreno que está trabalhando, do estilo de operação e da carga. Mas isso tudo também nós vamos aí trabalhar de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais especificada e detalhada nesses conteúdos que nós vamos falar ali sobre lastragem. Nós também vamos aproveitar para abordar esse conteúdo que é a correta calibração dos pneus, né, da pressão de inflação dos pneus. E para finalizar sobre esses pontos gerais sobre manutenção, nós vamos falar sobre os pontos, né, de lubrificação com graxa no trator. E esses pontos, eles são diversos, dezenas de pontos de lubrificação com graxa. E esses pontos, eles podem ser observados e verificados, né, visualmente, e também eles podem ser conferidos utilizando o manual do operador. Então, o manual do operador, ele é um guia para o usuário da máquina e também para o gestor da frota, né, das máquinas agrícolas. Então é sempre necessário se ter esse documento, né, porque as máquinas elas têm algumas características gerais, mas têm características próprias e específicas. E essas características próprias e específicas elas vão estar lá juntamente lá no manual do operador, juntamente também com as características gerais. E nesse caso, né, nós aqui observamos, né, uma figura aqui de uma engraxadeira e a aplicação num pino, né, graxeiro. E esse pino ele funciona, né, como uma válvula, né, para receber essa graxa, essa lubrificação com a graxa. E esse intervalo aqui de lubrificações, como o próprio material aqui nos traz, vai depender, né, de cada fabricante, de cada estilo, né, e marca de trator. Alguns alertas gerais sobre esse processo, né, de lubrificação através de graxa é que excessos, né, de graxa devem ser retirados, né, para evitar acúmulos de poeiras e contaminações. Isso é importante. Nós também aí podemos pontuar que as graxas recomendadas, né, para o uso de máquinas agrícolas, elas são à base de lítio e são classificadas aí como NLGI2. Então, a maior parte, né, das graxas, né, utilizadas nas máquinas agrícolas é classificada como NLGI2 à base de lítio. E outra recomendação aqui para finalizar é que não se deve aplicar a graxa em excesso, porque isso pode trazer, né, além do desperdício, pode trazer uma sobrepressão e um rompimento nos retentores, nos anéis retentores. Então, dessa forma, né, nós vimos alguns pontos, né, importantes de manutenção, né, de manutenção geral nessa nossa parte final aí da videoaula. Nós vimos manutenções sobre o sistema de transmissão através, né, da conferência, né, do nível, né, de óleo da transmissão. Nós vimos que esse óleo ele pode ser também, além disso, ele pode ser trocado, né, ele deve ser trocado com uma observação, né, na sua frequência, né, de troca.
Nós também vimos que esse óleo ele pode ser compartilhado, né, com reservatório compartilhado entre o sistema hidráulico e também, por exemplo, o diferencial e redutores finais, mas em alguns tratores, né, principalmente nos tratores mais atuais, nós vamos observar reservatórios independentes, né, de óleo de lubrificação, apesar que a especificação do óleo para esses sistemas de transmissão é praticamente o mesmo tipo de óleo, que é baseado no óleo SAI 10W30. Também vimos algumas características gerais sobre a manutenção do sistema hidráulico, né, do trator, que é composto basicamente ali pelo levante hidráulico dos 3 pontos e também pelo sistema, né, de controle remoto. Também nessa aula nós vimos algumas características gerais, né, sobre a manutenção que pode ser aplicada ali nos eixos dianteiros do trator, além de algumas observações gerais sobre a manutenção nos rodados, né, do trator, e também agora finalizando com essas observações sobre a manutenção da lubrificação dos pontos, né, que exigem a graxa. Feito isso, eu termino, né, essa videoaula dizendo aí um muito obrigado e até mais.